Boa noite, pessoal. Agora estamos gravando já. A gente está na nossa segunda aula da parte de química orgânica. Na semana passada, a gente fez uma introdução falando muita coisa sobre o carbono, sobre a questão das hibridizações do carbono, com as consequências, as geometrias, os tipos de ligação sigma e pi, né, que a gente vai usar depois isso em outros momentos. E aí a gente finalizou a aula de segunda-feira passada, não lembro se foi na segunda ou na terça, falando das cadeias carbônicas, né, que são estruturas formadas por carbono e dependendo da maneira com que esses carbonos vão se ligar, a cadeia vai apresentar algumas características. Aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre nomenclatura. Eu tinha comentado com vocês na primeira aula que a gente nós não devemos nos preocupar de maneira demasiada com as regras de nomenclatura, justamente porque não é o foco da orgânica de vestibular. É claro que eu preciso ter uma noção básica de nomenclatura para poder escrever as estruturas, né, identificar uma substância, eventualmente dar nomes, tá? Só que lembrando sempre que a gente vai trabalhar dentro de uma superficialidade, beleza? Então a aula de hoje é basicamente para falar de nomenclatura e falar ao mesmo tempo, né, em que a gente fala de nomenclatura, a gente fala de hidrocarboneto, porque na orgânica você só vai aprender nomenclatura praticando. As regras elas estão postas ali, mas a aplicação das regras é que vai fazer você ter uma certa firmeza na questão de nomenclatura. Então, como que a gente trabalha de maneira tradicionalmente quando vai ensinar esse assunto? Eu vou passar as regras de nomenclatura e na verdade a gente vai aplicando essas regras já dando nome para as moléculas. E a gente está entrando agora numa sequência em que isso vai acontecer nas próximas duas aulas, hoje e na semana que vem. Por quê? Porque o propósito desse bloco da orgânica é apresentar funções orgânicas. Então a gente não vai só se limitar a trabalhar com hidrocarboneto. A gente vai falar das outras funções também. Então, a cada nova função que a gente apresenta, a gente também fala da regra de nomenclatura. Olha, então como é que eu dou nome para álcool? Como é que eu dou nome para aldeído? Como é que eu dou nome para éster? Como é que eu dou nome para éter? Tá? A coisa vai se desenrolando. De tal maneira que a gente vai repetir muitas vezes esses processos e isso vai dar vai dar para vocês uma boa firmeza, tá bem? Então vamos. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, peraí. Semana passada, a gente fechou a aula falando da árvore de classificação de cadeias. Esse aqui foi o último slide que a gente trabalhou na semana passada de cadeia carbônica, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar as regras de nomenclatura de compostos. Qual que é a ideia principal da regra de nomenclatura da IUPAC? A IUPAC, gente, quando a gente estuda orgânica, a gente ouve muito falar essa sigla, né? IUPAC. A sigla IUPAC, traduzindo para o português, é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Todos os, como é que eu posso dizer? Tudo que é oficial na química é oficializado pela IUPAC. Então, por exemplo, quando um cientista sintetiza um novo elemento no laboratório, esse elemento vai ganhar um nome. Quem regulamenta isso é a IUPAC. Quando a gente estabelece uma unidade de medida na química, né? Então, vou falar do mol, e o mol vale 6,02, 10 a 23. Quem regulamenta isso é a IUPAC. Eu costumo brincar que a IUPAC é o cartório da química. Tudo que precisa ser oficializado é oficializado pela IUPAC. Então, nos exercícios, é muito comum você ler coisas do tipo: qual é a nomenclatura da IUPAC para tal composto? Por que isso é importante que você tenha
essa clareza, porque o nome IUPAC, ele é o nome oficial do composto. No entanto, alguns compostos são conhecidos por nomes usuais. Então, uma coisa é você aplicar regras, outra coisa é você saber o nome usual do composto, tá? As regras da IUPAC, elas têm por objetivo fazer uma espécie de relação entre duas coisas, que são as seguintes: o nome oficial do composto e a sua estrutura química. Como a gente viu na aula passada, os carbonos podem formar cadeias das mais variadas características. O que significa isso? É muito comum na química orgânica que vários compostos apresentem a mesma fórmula. Por exemplo, vamos imaginar um composto que tenha 3 carbonos e 6 hidrogênios. 3 carbonos e 6 hidrogênios. Essa fórmula, ela pode representar 2 tipos de compostos. Esse aqui, que é um composto, tá? De cadeia aberta, insaturada, ou esse aqui, ó, de cadeia fechada, saturada. O que acontece, gente, é que esses compostos são completamente diferentes. Eles têm ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, densidade diferente, podem reagir de maneiras diferentes. Então não há por que eu dar o mesmo nome para o composto, certo? Então o que a IUPAC teve que fazer? Ela teve que criar um sistema de regras em que você atribua o nome não pela fórmula. Não pela fórmula. Você não vai dar nome para o C3H6. Você vai dar nome a partir da estrutura. Ou seja, qualquer coisa que tenha na estrutura tem que aparecer o nome. Se tiver dupla, tem que aparecer o nome. Se a cadeia for fechada, tem que aparecer o nome. Se a cadeia é homogênea ou heterogênea, tem que aparecer o nome. Então, a ideia é que a gente crie um sistema de códigos, esses códigos, de maneira muito simplificada, são chamados de prefixo, infixo e sufixo, que é a palavra que constitui o nome do composto. Ela é dividida em 3 pedaços, nos quais cada um deles contém uma informação sobre a estrutura. Então, eu posso olhar para a estrutura e decodificar no nome. Então, o legal da regra da orgânica é que você não depende de memorizações. Você depende de prática. Praticou, sabe todas as características, você dá nome para o composto. Tá bem? Claro que esse conjunto de regras, ele vai ficando cada vez mais complicado à medida em que a estrutura vai ficando mais complexa. Então, tipo, eu até dou uma dica para vocês, como curiosidade. Se você tiver algum remédio em casa, medicamento é bem legal de fazer isso. Você pega o nome do medicamento, vamos pegar um caso, vai. Paracetamol. Paracetamol. Paracetamol é o nome genérico do medicamento. A indústria farmacêutica costuma se referir a esse nome como nome fantasia. Então, se você chegar na farmácia e pedir lá, me vê o paracetamol, ele vai te dar uma substância. Agora, procura na internet o nome oficial do paracetamol.
você vai ver uma palavra enorme, cheia de números, cheia de hífens, tá? O nome oficial, ele está normalmente na bula do medicamento. Na bula. Tudo bem? E no caso da indústria farmacêutica, ainda existe um outro nome, né? Você tem o nome oficial, que é o que atende às regras da IUPAC. Você tem o nome fantasia e tem o nome do medicamento. Então, vou dar um exemplo aqui que talvez vocês conheçam. Já ouviram falar de dipirona? Dipirona. A dipirona, ela era vendida antigamente, com o nome de Novalgina. Então, se você já tomou Novalgina, você já tomou dipirona. Tudo bem? Não sei se vocês estão a par dessa parte de medicamento, mas eu não lembro exatamente em que ano foi. Se não me engano, foi no primeiro governo Lula ou no segundo governo FHC. O ministro da Saúde criou uma lei, o Ministério da Saúde criou uma lei, que é a lei dos genéricos. Então, por exemplo, antigamente, só a Bayer podia fazer dipirona e vender a dipirona no Brasil. Então você não tinha outra opção a não ser comprar Novalgina. E isso dava para as indústrias um monopólio. Então, eu sou dono da Bayer, só eu vou vender Novalgina no Brasil. O que o governo fez? Ele baixou uma portaria dos genéricos. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. A partir do momento que você baixa a portaria dos genéricos, a Anvisa ela passa a autorizar que outros laboratórios produzam o mesmo princípio ativo. Então, a dipirona passou a ser produzida por outros laboratórios, inclusive nacionais. Isso era uma forma de abrir o mercado, baratear o medicamento, para que as pessoas pudessem ter acesso a medicamentos de menor valor. Tá bem? Então, é legal de fazer esse paralelo, porque isso mostra um pouquinho do quanto a indústria farmacêutica é importante no país. Tá? Agora, se você colocar o nome oficial da Novalgina no frasco do medicamento, ninguém vai saber pronunciar aquilo. Tá? Então é legal ter essa distinção. Temos 3 níveis de nome, né? No caso dos medicamentos. O nome oficial, é isso que a gente vai ver aqui. O nome fantasia, que não tem nada a ver, dipirona, quer dizer nada, dipirona. E tem o nome do fármaco em si, do remédio em si que a indústria faz, tá bem? Doril, por exemplo, Doril, né? Doril não é nome de nada, tá? Beleza? Esses nomes, obviamente, né? Esses nomes, eles são muito mais importantes para o marketing do medicamento, não necessariamente para a farmacologia dele ou coisa do gênero, tá? Então, por exemplo, quando vocês forem médicos, os médicos de hoje em dia, eles receitam o genérico. Só, você vai tomar dipirona de tantas em tantas horas, assim, assim, assado. Daí o cara vai na farmácia e pede dipirona, tá? Só um outro comentário sobre essa questão, né? Quando quando esse processo estava sendo feito no Brasil, já se vai alguns anos aí, tinha toda uma discussão da sociedade, da imprensa, dos órgãos, né, reguladores, se isso não seria um problema. Porque o que as pessoas que eram contra isso falavam? Mas se o medicamento é mais barato, pode ser que ele não seja produzido de acordo com as normas internacionais. Só que para isso existe a Anvisa, né? Então, quando uma indústria farmacêutica vai lançar um produto no Brasil, ela precisa antes que esse produto seja validado pela Anvisa. Eu acho que o caso mais significativo disso, que certamente vocês acompanharam, é o caso das vacinas, né? Tinha lá Coronavac, não sei o que lá. Não era simplesmente, inventei uma vacina. E é muito louco porque, às vezes, a vacina ela já tinha sido validada em outros países, tipo nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, na França. Só que mesmo tendo essa validação em outros países, é preciso que a Anvisa valide. Então, a Anvisa ela tem ali uma equipe de farmacêuticos, de médicos, uma série de especialistas que vão ver se o medicamento está sendo produzido de acordo com os protocolos,
se existe a quantidade de princípio ativo que de fato existe. Então, tem toda uma parte burocrática para lançar o medicamento. Então, as indústrias farmacêuticas, e não só as indústrias farmacêuticas, né? As indústrias que produzem medical devices, né, de maneira geral. Então, sei lá, eu quero vender catéter para fazer cateterismo, tem que passar pela Anvisa. Eu quero vender curativo, precisa passar pela Anvisa, tá? Então tem todo um setor na indústria farmacêutica que toma conta desse meandro. Então, se a indústria quer lançar uma coisa no Brasil, tem que ter uma galera ali especificamente trabalhando nessa área que vai até a Anvisa, conversa com os auditores, o que precisa, o que eu preciso para que esse medicamento entre no Brasil, né? Tá? Então é bem louco esse negócio. Mas enfim, voltando para a história do nome das substâncias. Como que funciona o basicão? O basicão. O nome do composto, que é o nome oficial, né, o nome UPAC, ele é formado por um prefixo mais um infixo mais um sufixo, tá? O prefixo é o famoso met, et, prop, but, pente e assim por diante, certo? Esse prefixo, na verdade, ele tem a ver com o número de carbonos. O número de carbonos, tá? Se a molécula tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? No nosso universo, na nossa bolha do vestibular, você vai dar nome no máximo até 10 carbonos, raramente. A gente vai normalmente até os 5, 6, 7 carbonos, não mais que isso, tá? Beleza? Mas vale lembrar aqui que existe prefixo para 11, 12, 13 e assim por diante, tá? Beleza. Então daqui vem palavras como, por exemplo, etanol, que é um álcool, metano, que é o gás natural, propano e butano, que são os gases do gás de botijão, né? Do gás que está acondicionado em botijões, tá bem? E assim por diante. Aí a gente vai para o infixo. Infixo. O infixo, gente, ele vai dizer para a gente se tem ligação dupla, tripla, ou se não tem nem dupla nem tripla. Porque como a gente viu na aula passada, carbonos podem estar formando cadeias saturadas. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, cadeias saturadas, que só tem simples, tá vendo, ó? Só ligações simples entre carbonos, ou as insaturadas. Então, como é que eu vou saber numa cadeia se tem ou não tem dupla? Se tem ou não tem tripla, né? Como que funciona o infixo? Aqui. Se a cadeia só tiver simples, o infixo é an. Metano, etano, propano, butano, pentano e assim por diante. Com dupla eu uso en. Com duas duplas eu uso dien. Com três duplas eu uso trien. Com tripla eu uso in. Então, por exemplo, tem um hidrocarboneto muito famoso que é o etino. Etino. Depois a gente vai desenhar, tá? Pelo meio do nome, você identifica a tripla, tá? Aqui vai aparecer, logo menos, na aula de hoje ainda, uma regra auxiliar. Por quê? Porque o que acontece? Quando a cadeia é muito grande, tem 10 carbonos, não basta você dizer que tem uma dupla. Você precisa dizer onde está a dupla. Então, quem já estudou esse assunto, sabe que tem uma das questões que pega um pouco na hora de dar nome, eu tenho que numerar a cadeia. Para dizer, olha, a dupla está no carbono 4, a tripla está no carbono 2. Então, aqui vão surgir regrinhas auxiliares para esse tipo de situação, tá bem? E assim por diante. Beleza. Aí, a gente vai para o sufixo.
Sufixo. O sufixo, gente, é basicamente a terminação do nome. É a terminação do nome. É como o nome termina. O sufixo é importante porque ele vai dizer para a gente a que grupo de compostos aquela molécula pertence. Aqui eu coloquei, tirei do livro, que eu uso para preparar a aula, tem 3 sufixos bem famosos. O sufixo para hidrocarboneto, que é o sufixo para álcool, que é ol, e o sufixo para aldeído, que é al, tá? Porém, para cada função orgânica, você vai ter um sufixo diferente. Então, os sufixos, eles vão sendo apresentados à medida em que a gente for estudando as funções. Ah, apresentei uma função, está aqui o sufixo. Apresentei outra função, aqui o outro sufixo. E assim por diante. Tudo bem? Beleza? É bem tranquilo, para quem não está acostumado, para quem nunca viu isso, é bem tranquilo, é só a gente ir pegando um pouco de braço mesmo para fazer a coisa. Tá bem? Tranquilo? Podem tirar print. Podem tirar print. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as regras durante a aula inteira de hoje, tá? Durante a aula inteira de hoje, a gente vai aplicar regras usando o hidrocarboneto como padrão. Então, hoje é só para dar nome para hidrocarbonetos. E aí, depois, a partir da próxima aula, a gente entra nos outros compostos, tá bom? Antes da gente aplicar as regras, eu queria comentar algumas coisas sobre hidrocarbonetos de maneira geral, tá? Quando eu falo em hidrocarboneto, gente, eu estou falando de compostos, como o próprio nome está sugerindo, né? Somente com carbono e hidrogênio, que são os compostos mais simples, tá? E é interessante que vocês lembrem que quando eu falo de hidrocarbonetos, eu estou falando de combustível fóssil, de material fóssil, né? Embora os hidrocarbonetos não sejam apenas usados para combustíveis, a gente sabe que o uso extremamente importante é o dos combustíveis, tá? E por que é importante a gente fazer essa ressalva antes? Porque muitas vezes a questão que vem de orgânica, ela não vem sobre orgânica, mas ela vem sobre o processo de fracionamento, tá? Então eu coloquei aqui, ó, compostos constituídos apenas por carbono e hidrogênio, obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo, né? O petróleo, ele é uma mistura de uma série de hidrocarbonetos, tá? E cada hidrocarboneto ou cada parte de hidrocarbonetos é separada das demais por destilação. Aqui eu coloquei um quadro, deixa eu dar um zoom nele, ó, tá? Você não precisa decorar esse quadro, mas você precisa entender o quadro e relacionar esse quadro com esta figura que está aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o sistema chamado de torre de fracionamento. Tá? Na torre de fracionamento, o petróleo é colocado dentro de uma fornalha e ele é aquecido. Ele é aquecido. Tá vendo que aqui ele tem um reservatório, ó, de petróleo. Aqui o petróleo armazenado, ele vem direto do lugar onde ele foi extraído. Então o petróleo é injetado por uma bomba, ele entra dentro da fornalha. Tá vendo como se fosse uma serpentina aqui, ó? Na medida em que isso aqui é aquecido, o petróleo evapora. Tudo evapora. Tudo, 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 tudo. E o vapor vai subindo. Só que o vapor, gente, ele é constituído por frações. Frações, tá? Cada fração tem um ponto de ebulição diferente.
Só que como a temperatura de aquecimento é muito grande, tudo evapora, tudo ferve. Só que acontece que à medida que esses vapores vão subindo na torre, eles vão resfriando. Eles vão resfriando. E aí o que começa a acontecer? Eles começam a condensar. Né? O que acontece com o vapor quando ele resfria? Ele condensa. Só que a torre de fracionamento, ela é produzida de uma tal maneira em que a cada altura da torre, tá vendo que tem alturas diferentes? Você tem uma saída. Então, por exemplo, o vapor sobe, sobe. Quando ele chega nessa parte aqui, ó, alguns compostos condensam. Sai aqui o que eu chamo de óleo lubrificante. Nessa parte 3 aqui, ó, sai o óleo combustível. Na parte 4 sai o querosene, na parte 5 sai a gasolina, e aqui sai aquilo que não condensa, que são os gases, tá? Aqui na tabela ao lado, a gente tem as temperaturas em que as frações condensam. Então, ó, o que é gás? O que é gás? São hidrocarbonetos de 1 até 4 carbonos, metano, propano, butano, metano, etano, propano, butano, tá? A gasolina e o nafta é um tipo de combustível, condensa entre 40 e 180 graus, e aí você tem hidrocarbonetos maiores, ó. Hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Depois vem querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e os resíduos, tá? O que é importante a gente perceber? Que quanto maior é a cadeia, maior a temperatura de ebulição, tá vendo? Tá vendo? Para cadeias pequenas, a temperatura de ebulição e também a temperatura de condensação, né, porque é a mesma, é menor, né? Então, uma questão muito tradicional que já caiu no Enem, se não me engano, umas 2 vezes, é a seguinte, na Unesp, na FUVEST, o que o cara faz? Ele apresenta a tabela com as frações, ele apresenta, olha, essa aqui é a fração tal, 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 tal. E aqui ele coloca a torre, mas ele não coloca as frações. Ele não coloca. E ele pede para você relacionar. Ah, então quem é a fração 1? Quem é a fração 1? Quem é a 2? Quem é a 3? E assim por diante, tá? Então uma observação aqui é a seguinte, ó. Quanto maior o tamanho da cadeia, maiores são as interações moleculares, tá? Por isso que as cadeias de maior tamanho são coletadas em temperaturas mais altas, tá? Outra coisa que vale a pena a gente citar, gente, de propriedades físico-químicas, né, de hidrocarbonetos, é que os hidrocarbonetos são apolares. São apolares. Portanto, hidrofóbicos. Hidrocarboneto é hidrofóbico, tá bem? Beleza? Outra coisa importante também nessa linha de propriedade é que se eles são hidrofóbicos, portanto apolares, né? Eles interagem por forças de dipolo induzido. Então, interação por forças de dipolo induzido.
E na aula de interação molecular, a gente falou que o dipolo induzido, ele é uma força que de maneira equivocada as pessoas acham que ela é fraca. Ela é uma força de interação fraca quando a molécula é pequena. Mas, por exemplo, ó, você tem hidrocarboneto aqui, gente, com ponto de ebulição maior que a água, que faz ponte de hidrogênio. Então, isso se explica por quê? Por causa dessa relação da interação com o tamanho da cadeia. Tá bem? Beleza? Então, outra coisa que a gente pode comentar de característica geral para hidrocarboneto, né? Sofrem combustão completa ou incompleta, tá bom? Quando a gente for falar de reações de oxirredução, a gente vai voltar a falar disso, tá? Então, por hora, o que você precisa saber dessas questões de combustão? Quando a combustão é completa, ele libera CO2 e água, e ela é uma combustão mais eficiente no que diz respeito à produção de energia, né? Produz mais energia, ou ela pode produzir monóxido de carbono e água, ou às vezes até carbono sólido e água, fuligem, tá bom? Conforme a gente vai estudando alguns outros assuntos da química, a gente vai aprofundando um pouco mais nessa questão da combustão, tá bom, gente? A gente vai voltar a falar disso na parte de oxirredução, na parte de termoquímica, que vai aparecer bastante coisa sobre combustível lá também. Então, combustão é um assunto que tem bastante coisa para falar, mas a gente vai fazendo isso em doses, tá bem? Beleza? Que tipo de reação, além da combustão, sofre um hidrocarboneto? Aí depende da cadeia. Hidrocarboneto pode sofrer adição, pode sofrer substituição, tem uma série de processos, tá? Mas quando a gente pensa no uso de hidrocarboneto como combustível, aí a gente fala só da combustão mesmo, tá bom? Beleza? E outra coisa, hidrocarboneto, como eu disse, não é só para fazer combustível. Os hidrocarbonetos também são matéria-prima para outras coisas. Então eu uso, por exemplo, hidrocarboneto para fazer tinta, eu uso hidrocarboneto para fazer medicamento. Por exemplo, vários medicamentos têm na estrutura anéis aromáticos. Tem vários medicamentos com anel aromático, do benzeno. Isso vem de hidrocarboneto. Né? Eu uso para fazer plástico, eu uso para fazer tecido, tá bem? Então, tipo, a indústria do petróleo, ela é bem maior do que simplesmente combustão, tá? E isso é um desafio que a gente tem, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade, né? Porque o petróleo, embora seja extremamente importante para a gente em vários setores da nossa vida, ele causa um impacto ambiental significativo. Na questão da extração, né? Quando ocorre eventualmente um acidente, como já aconteceu, né? Tem muito petróleo que é extraído de plataforma continental, e aí quando vaza petróleo é um caos, desequilíbrio ambiental, mortalidade de organismos ali, os aquáticos, né? As populações que dependem da pesca também acabam sendo afetadas. Então, a questão da combustão que libera gás estufa, beleza? Então, assim, a Europa, por exemplo, precisa de muito petróleo, né? Porque para suportar aqueles invernos rigorosos, eles usam muito carvão, que é um combustível fóssil também, e usam óleo diesel, para os geradores, para os aquecedores, tá? Para os sistemas de aquecimento central, enfim. Então, ainda é um material que a gente depende bastante, tá? Beleza? Acho que assim, de hidrocarboneto, de maneira geral, a gente já pode passar para as nomenclaturas. Tá? Se vocês quiserem tirar print,
Fiquem à vontade. Podem tirar print. Beleza. Bora lá. Bom. Opa. Aí. Já entrando um pouco na questão das nomenclaturas, a gente divide os hidrocarbonetos em categorias. Categorias. Essas categorias têm a ver com alguns padrões. Padrões na cadeia carbônica. Então, vocês já certamente já ouviram esses nomes aqui, que eu coloquei aqui no quadro. Alcano, alceno, alcino, ciclano e alcadieno. Tá? Inclusive, só fazendo um comentário, deixa eu estou até com a apostila aberta aqui. Né? Tem algumas atividades da apostila de vocês, estão na página 121. Deixa eu colocar aqui, ó. E uma das atividades que a gente tem na página 121 é justamente definir esses nomes. Está escrito assim, ó. Defina e apresente as fórmulas gerais dos seguintes termos: alcano, alceno, alcino e aí por diante. Tá? Então vamos começar com os alcanos. O que é um alcano? Um alcano é um hidrocarboneto que possui cadeia aberta e saturada. Cadeia aberta e saturada. Tá? Eu posso citar como exemplo, eu vou citar dois, tá? Só dois, porque eu quero que vocês percebam uma coisa. Vou pegar esse aqui, ó. E esse aqui. Ó, tá bom? Aqui eu tenho o etano, né? À esquerda aqui, ó. Já usando a nomenclatura, né? Como eu tenho dois carbonos, eu uso et. A ligação simples é an, aqui, ó. E como é um hidrocarboneto, ó, a terminação é o, tá? Então, a gente tem aqui o etano. E aqui eu tenho o propano. Prop, né? Para dois carbonos. Para três, perdão. Os carbonos fazem ligações simples. Então, eu uso an. E daí a terminação o para ele. Tá? Agora, presta atenção numa coisa, gente. Se você pegar a fórmula dos dois, elas são diferentes. As duas fórmulas. Né? O etano é o C2H6 e o propano é o C3H8. Só que, embora essas fórmulas sejam diferentes, elas têm um padrão. Elas têm um padrão. Que padrão é esse? O número de hidrogênios, por exemplo, você pegar aqui o etano, né? Você tem 6 hidrogênios para 2 carbonos. 6 hidrogênios para 2 carbonos. E o propano tem 8 hidrogênios para 2 carbonos. A coincidência, que na verdade não é uma coincidência, né, é justamente que o número de hidrogênios ele é sempre o dobro de carbonos mais 2. Pode perceber esse padrão. O número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. E é fácil você entender por que isso. Por exemplo, ó, pega esse carbono aqui do meio, ó. Tá vendo ele?
ele tem 2 hidrogênios, não tem? Por que ele tem 2 hidrogênios? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Concorda? Tá. 2 dessas ligações estão sendo feitas com outros carbonos. Tá? Então ele tem que ter 2 hidrogênios. O carbono da direita, ele está fazendo só uma ligação. Então ele tem aqui 2 hidrogênios mais um. 2 hidrogênios mais um. Para substituir aquela ligação que seria do carbono. Certo? E do outro lado, eu tenho a mesma coisa. 2 hidrogênios mais um. Então, esse mais 2 aqui que tem na ponta, ó, que tem na fórmula geral, é por conta dos hidrogênios extras que eu tenho aqui nas pontas da cadeia. Tá? Se você tiver essa percepção, talvez memorizar essa fórmula não seja um problema para você. Tá? Beleza? Aí, a gente tem os alcenos. Os alcenos, eles continuam com cadeia aberta. Só que agora, eles contêm uma dupla entre carbonos. Uma dupla. Tudo bem? Agora, vamos lá. Gente, dá uma olhada nesse hidrocarboneto aqui, ó. C2H6. Ô, gente, se eu quisesse... Isso aqui é um alcano, né? Ele é um alcano porque ele só tem ligação simples. Vocês concordam comigo que se eu quiser transformar esse cara num alceno, eu tenho que colocar uma dupla aqui, ó. Bota uma dupla. Só que qual é o problema? Se eu colocar uma dupla, eu tenho que diminuir os hidrogênios. Então aqui eu passo a ter 2 hidrogênios ao invés de 3 e 2 hidrogênios desse lado ao invés de 3. Aí eu passo a ter o hidrocarboneto chamado de eteno. Eteno. Perceberam a diferença no nome? Etano, eteno. Hã? Hã? Olha o outro. Aqui eu tenho o propano. 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 Que é do gás de cozinha, né? Vou colocar uma dupla no propano. Uma só, hein? Uma só. Então vamos supor, vai, eu vou colocar aqui a dupla. Vou colocar aqui. Na hora que eu colocar a dupla aqui, ó, nesses 2 carbonos, eu vou ter que tirar 2 hidrogênios de novo. Um da esquerda, daqui, ó. Eu vou ter que tirar um hidrogênio daqui e um outro hidrogênio daqui. Então eu passo a ter isso aqui, ó. Olha lá. Agora eu passo a ter a molécula de propeno. Que é uma substância bem importante na indústria de plásticos, tá? O propeno, ele é conhecido como propileno. Propileno. Propileno, tá? É o nome usual dele. Ó, aí qual a consequência disso? Qual que é a consequência disso? Tá vendo esse 2 aqui da fórmula, ó? Ele desaparece. Ele tem 2 hidrogênios a menos do que o alcano correspondente. Então, por exemplo, se um alcano tem 3 carbonos, ele tem 8 hidrogênios. O alceno tem 3 e 6.
Se um alcano tem 2 carbonos e 6 hidrogênios, o alceno tem 2 e 4. Sacaram a ideia? Então, a fórmula geral para eles é CN H2N. Tudo bem? Gente, tem lógica isso, tá? Quando você percebe essa lógica, você não tem mais razão para decorar. Tá bem? Aí a gente passa para a terceira categoria de hidrocarbonetos, que são os alcinos. Alcinos. Bom, o próprio nome já sugere o que é um alcino. Eles têm cadeia aberta. Cadeia. Faltou um I aqui. Opa. E uma tripla entre carbonos. Tá? Ah, então pera um pouquinho. Se tem uma tripla entre carbonos, gente, é porque deve ter menos hidrogênio ainda, comparados com os alcenos e com com os alcanos, consequentemente. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o C, tripla C, H. E H aqui. Ó. Esse aqui é o famoso etino, também conhecido como acetileno. Acetileno. Esse aqui é C2H2, gente. C2H2. Vamos pegar o propino. Opa, peraí. Propino. Ó, bota uma tripla. H, C, tripla. Aí o carbono daqui não tem hidrogênio. E aí o daqui CH3, ó. Esse aqui é o propino. Vou colocar ele aqui, ó. Propino. C3H4. Tudo bem? Beleza? Tá? O que a gente vai perceber? A presença da tripla faz com que o composto perca mais 2 hidrogênios, comparado com o alceno. Então, a fórmula geral para ele é CnH2n menos 2. Vai diminuindo de 2 em 2. De 2 em 2. O alcano tem mais hidrogênios, ele é mais hidrogenado, a gente usa esse termo, né? É um hidrocarboneto mais hidrogenado. E o menos hidrogenado desses três é o alcino, tá? Espera aí que nós temos dúvida no chat. Dan, estou com uma dúvida. Este exemplo de alcenos, a dupla faz ser um carbono secundário? Não. Carbono secundário é porque tem 2 carbonos do lado. Por exemplo, ó. Espera aí. Deixa eu apontar aqui. Eu vou pintar de azul tudo quanto é carbono secundário, tá? Ó, esse carbono é secundário, mesmo sem ter dupla. Esse é secundário e esse também. Carbono secundário não é porque ele faz dupla, é porque ele tem 2 carbonos vizinhos. O fato dele fazer dupla faz com que você chame ele de insaturado. Aí é uma outra terminologia, tá? Mas um composto, ele pode ter carbono secundário mesmo sem ter dupla, tá? Vou puxar aqui uma setinha para deixar isso registrado aqui, ó. Carbono secundário.
tá? Os das pontas são primários. Os das pontas são primários, tá? Beleza? Massa. Agora já não confunde mais, tá? Ok? Bom, aí a gente vai para a categoria dos ciclanos. Ciclanos, também chamadas de cicloalcanos. O ciclano, ele tem cadeia fechada e saturada. Saturada. Tá bem? Bom, vamos colocar dois. Para ter cadeia fechada, gente, você tem que ter pelo menos 3 carbonos. Pelo menos 3 carbonos. Então eu vou colocar aqui, ó, este e este aqui, ó. Tá bom? Beleza? Bom, duas coisas importantes aqui. Duas coisas importantes. A primeira delas é a fórmula geral. Observa o seguinte, gente. Nos dois casos, quando o carbono faz ciclo, esse carbono automaticamente, já que estavam falando agora aqui, ele é secundário, não é? Ele faz duas ligações com outros carbonos, né? Isso faz com que o carbono, obrigatoriamente, tenha que ter 2 hidrogênios. Ele tem que ter 2 para completar as 4 ligações. Então, cada carboninho do ciclo está com 2 hidrogênios. CH2, CH2, CH2. Não importa quantos carbonos tenham no ciclo. Então, a fórmula geral dele é igual à do alceno. Igual à do alceno. Beleza? Tá vendo, ó? CnH2n para os dois aqui, ó. CnH2n para os dois. Tranquilo? Beleza? A segunda coisa tem a ver com a primeira particularidade da regra. Até aqui a gente estava usando prefixo, infixo e o, certo? Tá. Lembra que eu falei que existem regras auxiliares? A primeira regra auxiliar fala sobre cadeia fechada. Quando você for dar nome para um composto que tem cadeia fechada, você precisa escrever no nome que a cadeia é fechada. Senão a pessoa que vai ler o nome, ela não sabe que a cadeia é fechada. Então o que a IUPAC fala? Você dá o nome normal do composto, ó. Então aqui eu vou escrever propano e aqui eu vou escrever butano. Certo? Prop 3 carbonos, but 4 carbonos. Só que daí eu acrescento a palavra ciclo. Ciclo. Tá? Então você vai ter o propano e o ciclo propano, o butano e o ciclo butano, o pentano e o ciclo pentano, o hexano e o ciclo hexano, e assim sucessivamente. Tá? Super tranquilo. Tem ciclo, tá, cadê a cíclica, né? Que a gente chama de cíclica. Você acrescenta o prefixo ciclo. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, aí começa essa putaria, né? Sem hífen ou com hífen? A bem da verdade, gente, é que essa regra, ao longo do tempo, ela foi mudando, tá? Até mais ou menos 2006, 2007, mais ou menos, eles usavam hífen. Só que esse conjunto de regras, ele vai passando por atualizações.
Então, você vai encontrar em vestibulares o nome com hífen ou sem hífen. O que a IUPAC recomenda hoje? Que você não ponha hífen, tá? E aqui, um parênteses, isto não tem a ver com a reforma ortográfica, porque isso é universal. Isso é universal, tá? Claro que as regras elas vão sofrendo mudanças em função da tradução, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não fala propano, você fala propane, termina com E nos Estados Unidos, tá? Então, por conta de uma tradução. Só que a IUPAC pede para não colocar mais o hífen. Só que, gente, não significa que se você eventualmente for fazer uma prova discursiva, exemplo que você vai fazer uma prova discursiva, tipo Unicamp, e você colocar o hífen, o cara provavelmente ele não vai te descontar ponto, tá? Mas respondendo a pergunta que me fizeram aqui, atualmente é sem hífen. Atualmente é sem hífen, ok? Mara? Aí a gente vai para a quinta categoria. Elas não são as únicas, tá, gente? Mas são as mais importantes, que são os alcadienos. Alcadienos. Ok. O que é um alcadieno? É um composto de cadeia aberta e duas ligações duplas. Duplas. Percebem que a gente pode criar qualquer categoria aqui. Por exemplo, eu poderia criar uma categoria dos alcatrienos, alcadinos. Quanto que eu quiser. Eu estou colocando essas porque essas são as mais famosas. Só por isso, tá? Vamos colocar um alcadieno aqui. Eu vou colocar só um, tá? Ô, gente, olha só. Pronto. Isso aqui é um alcadieno. Ô, gente, uma coisa importante. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que cada vez que você coloca uma dupla, perde dois hidrogênios em relação ao alcano? Em relação ao alcano? Tá, então pensa comigo. Pega um alcano e põe duas duplas. Por exemplo, aqui eu tinha o propano, ó, tá vendo? Aqui eu tinha o propano. Se eu botar uma dupla aqui, ele vira um alceno. Aí vira CnH2n. Se eu colocar uma outra dupla, eu perco mais dois hidrogênios. Então, a fórmula desse maluco é igual a do alcino, ó. CnH2n menos 2. CnH2n menos 2. Tudo bem? Igual a do alcino. Então, eu tenho fórmulas que coincidem. A fórmula do alceno com ciclano, CnH2n, e a fórmula do alcino com alcadieno, CnH2n menos 2. Tá bem? Beleza? Como que eu dou nome? Bom, eu uso prop e dieno. 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 Prop e dieno, tá? Só que daí o que acontece nesse caso? Aqui no meio, eu vou colocar uma letrinha A para melhorar a pronúncia da palavra. Fica propadieno, para você evitar o encontro consonantal, tá? Isso também é um detalhezinho da regra. Então você não vai falar propdieno, você vai falar propadieno. Você não vai falar butdieno, você vai falar butadieno. Você não vai falar pentdieno, você vai falar
pentadieno. Sempre colocando a letrinha A para melhorar a fonética da palavra do nome. Tudo bem? Beleza? De maneira proposital, eu apresentei para vocês as categorias usando as moléculas mais simples que eu conseguia. Tá? Onde eu não precisei de nenhuma regra auxiliar, a não ser essa história do ciclo. Tudo bem? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aumentar o problema. Por exemplo, uma molécula que tem tripla, muitas vezes você precisa dizer onde está a tripla. Porque, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o caso do exemplo mesmo, ó. Propino, tá vendo que tem uma tripla aqui, ó? Propino. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui, ó. Propino. A tripla, ela tá no carbono da esquerda aqui, não tá? Se eu colocasse a tripla no carbono da direita, eu teria a mesma molécula. Teria a mesma molécula. Só que isso nem sempre é assim. Numa molécula que tem 7, 8 carbonos, você precisa dizer onde está a dupla. Você precisa dizer onde está a tripla. Tá? Então, o nosso próximo passo é discutir o problema da numeração das cadeias. Tá? Nós vamos atribuir a cada carbono um número. E aí vai começar a aparecer número no nome. No meio do nome tem um número boiando ali. Tá? Tudo bem? Podem tirar print, por favor, para a gente passar para o próximo slide, por gentileza. Well, vamos falar da numeração nas cadeias. Aqui eu coloquei um item que, na verdade, a gente vai acabar dando uma aprofundada nele, porque quando a gente fala em numeração de cadeia, é porque a gente precisa identificar alguma coisa. Toda vez que eu preciso identificar, na verdade não é identificar alguma coisa, falei errado. Eu preciso identificar o posicionamento de alguma coisa. Então, eu vou escrever algumas coisas aqui, talvez de uma forma que você não esteja acostumado a trabalhar, mas eu acredito que isso vai ajudar você a organizar melhor as ideias. Então, ó, a numeração, ela tem por objetivo a localização de características da cadeia. Na cadeia. Tá? Outra coisa importante sobre a numeração. A numeração, ela deve ocorrer de extremidade a extremidade. De ponta a ponta. Manja. De maneira crescente. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, você nunca vai ter um carbono 1 no meio da cadeia. A gente costuma falar na aula que o carbono 1 é sempre da ponta. Tá? Agora, qual ponto eu devo escolher? Qual extremidade eu devo escolher? É a da esquerda, é da direita? E é aí que entra a prioridade. Então, você deve priorizar a extremidade mais próxima de do que? A gente tem 3 coisas que eu posso numerar. E eu vou dar exemplos, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A primeira coisa que você tem que priorizar na hora de escolher a extremidade do carbono 1 é o grupo funcional.
tá? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma cadeia assim, ó. Você tem uma cadeia de 4 carbonos e tem um grupo funcional que é uma hidroxila, tá? Lembrando o que é um grupo funcional, gente? É alguma coisa que é diferente da cadeia de carbono. Pode ser uma hidroxila, pode ser uma carbonila, pode ser um átomo de cloro pendurado na cadeia, tá? Então, a primeira coisa que eu numero é o carbono mais próximo do grupo funcional. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. A gente ainda não vai trabalhar com essa situação porque nós estamos falando de hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos não tem grupo funcional, certo? Tá. Se não tiver grupo funcional, o que você tem que numerar? Insaturações. Duplas e triplas. Duplas e triplas. Se não houver insaturações, você tem que numerar a partir das ramificações. Ramificações. Tá? Por exemplo, olha que interessante esse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Imagina que você tem uma molécula assim, ó. Pronto. Observa que nessa cadeia eu tenho uma insaturação que está mais próxima da extremidade da esquerda e eu tenho uma ramificação. Eu tenho uma ramificação. Pela regra de prioridade, eu devo começar a numerar a partir da insaturação. Então aqui eu não posso escolher quem é o carbono 1, porque se você olhar esse carbono aqui, ó, ele está mais próximo da ramificação. Esse outro aqui, o primeiro carbono daqui da esquerda, ele está mais próximo da insaturação. Então, pela prioridade, pela regra de prioridade, esse é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Entenderam? Tá? Se eu tiver grupo funcional com ramificação, quem leva é o grupo funcional. Se eu tiver grupo funcional com insaturação, quem leva é grupo funcional. Sempre ele. Se não tiver grupo funcional, a dupla ou tripla. E aí, se não tiver dupla ou tripla, a ramificação. Tirando isso, você não vai precisar numerar. Se não tiver nada dessas coisas, então você dá nome sem precisar fazer a numeração. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos pegar uns exemplos? Por enquanto, eu vou só numerar duplas. Só numerar duplas e triplas, tá? Podem tirar print, por favor? Aqui. Exemplos. Vamos imaginar um composto assim, ó. Não, apaga. Espera aí. Ó. Aqui eu tenho um composto de cadeia aberta com uma dupla. Com uma dupla. Tá, a extremidade mais próxima é a da direita.
Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bem? Agora eu vou dar nome para ele. Como são 5 carbonos, eu escrevo pente e eno aqui do lado, ó. Tá vendo? Pente, eno. Agora, aqui no meio, eu vou dizer onde está a dupla. Tá vendo esse em aqui, ó? Ele está indicando que tem uma dupla, certo? Então eu escrevo assim, ó. Você põe o 1 aqui no meio e separa por hífen. Aqui sim você põe hífen, tá? Pente, 1, eno. Beleza? Essa forma de dar nome, como a gente já tinha, como tinham perguntado agora há pouco, né, no começo da aula, ela é uma forma atualizada. A forma antiga era assim, ó, um penteno, um penteno, tá? Essa forma, é, não é que ela é errada, ela só não é oficial. Ela é não oficial. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes aparece a nomenclatura desse jeito, tá? Dificilmente, pessoal, vai aparecer as duas alternativas. É muita sacanagem o exercício fazer uma coisa dessa, tá? Agora, a que está em azul, a que está destacada, é a oficial. Tranquilo? Vou pegar um outro caso aqui, de algumas situaçõezinhas que podem aparecer. Imaginem, por exemplo, que você tem a seguinte situação, ó. Duas duplas. Duas duplas. Tá? Nesse caso, eu tenho uma dupla próxima da esquerda, outra próxima da direita. O que que a gente faz nesse caso? A gente vê qual delas, qual das possibilidades dá os menores números. Então, por exemplo, ó, se eu vier daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você teria 2 e 6. 2 e 6. Agora, se eu fizer o contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 1 e 4, tá? Aí, qual que é a frase que eu gosto de falar para você não esquecer? Pensa assim, ó, regra dos menores números. Qual é o jeito certo? É aquele que te der os menores números, tá? Ô, gente, só lembrando, né, por que que existe essa chatice? Porque a gente tem que padronizar. Padronizar. Então, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Porque senão o composto começa a aparecer com nomes diferentes. Então, o nome do composto vai ser assim, ó. Pente. Pente não. 6 carbonos é X, né? X dieno. Dieno. X dieno. E aí você faz o quê? Põe um hífen aqui no começo e no fim, ó. E aí coloca os números com vírgula. 1,4. X 1,4 dieno. Tá? Qual que era a nomenclatura antiga?
A nomenclatura antiga ficava 1,4 hexa, aí botava o A, né? Dieno. Isso aqui é a não oficial, é a antiga. Então talvez você encontre assim também essa variação, tá bom? Beleza? Tranquilo? Aí tem outras variações, né? Tipo, enfim. Mas o básico é isso. Também queria chamar a atenção de vocês, gente, para as cadeias fechadas. Por exemplo, em cadeias fechadas. Em cadeias fechadas. Como que funciona o Paranauê em cadeia fechada? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma cadeia de 6 carbonos com uma dupla só. Vamos começar com as mais simples. Você tem uma cadeia fechada com uma dupla. Gente, quando a cadeia tem uma dupla só, ou uma tripla, se bem que tripla não vai ter, é muito raro aparecer cadeia com tripla. Geralmente é dupla. Você não precisa numerar. Não tem por que numerar. Então você escreve simplesmente assim, ó. Ciclo. Aí é o seguinte, ó. A palavra é ex, não é? Como ela começa com H, você tem duas opções. Ou você põe o hífen e escreve hexeno, ou você tira o hífen e tira o H. Fica assim, ó. Ciclohexeno. Tanto faz. Aqui os dois jeitos são possíveis, tá? Qual que usa mais, Dan? Com o hífen. Nesse caso, a gente usa o hífen, tá bom? Agora, quando tem do... Então, aqui eu não preciso numerar, tá? Não precisa numerar, ó. Não numerar. Não numerar. Agora, se o composto tiver duas duplas, eu vou colocar um assim, depois eu vou colocar um outro assim, ó. Tá? Aí, gente, o que que você faz? Você escolhe uma dupla e coloca o carbono 1 nela. E vai girando na cadeia. E vai girando na cadeia. Sempre com o intuito de ter o menor número possível. Então, por exemplo, na cadeia da esquerda, aqui, ó, um bom carbono para ser o número 1 seria esse aqui, ó, 1. Esse pode ser o carbono 1, tá? Esse é o primeiro carbono. Aí o que eu vou fazer? Eu vou girar no sentido anti-horário. Desculpa. Eu vou girar no sentido horário. Então esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Tá? Notem uma coisa. O carbono 4 poderia ser o 1. Conseguem perceber isso? Eu poderia ter uma outra situação que é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dá na mesma. Então e vai acontecer em algumas situações que você não tem importância por onde você começa. Isso vale também para cadeias abertas. Quando a dupla está bem no meio. Quando a dupla está bem no meio, aí tanto faz, tá? Tanto faz.
Então vou apagar só para não ficar poluído aqui. Ó. Tá? Então aqui fica assim, ó. Ciclo X dieno. Tá? E aí eu ponho o número 1 e o número 3 com a vírgula. Tá? Ciclo X 13 dieno. Como era a nomenclatura antiga? A nomenclatura antiga era assim, ó. 1,3 ciclo hexa dieno. Tá? Pelas nomenclaturas antigas, a numeração ela vinha antes do nome. Ela vinha como se fosse um pré-prefixo. Tá? Daí, com o tempo, os caras fizeram essa atualização aí, e aí colocaram o número dentro do nome, para ficar bem feio, né? Para que ficar legal. Tá? Beleza? Ok? Ali no outro caso, eu tenho duas duplas, só que elas estão em posições diferentes, né? Porque aqui na primeira, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma dupla e uma dupla também alternadas com uma simples. Aqui, tá vendo? Quando a gente tem esse tipo de cadeia aqui, ó, tem várias maneiras de você numerar. Por exemplo, esse aqui pode ser o carbono 1, ó. Tudo bem? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se esse aqui for o carbono 1, eu vou numerar no sentido horário ou anti-horário, gente? Presta atenção porque aqui tem gente que tem dúvida, tá? Horário ou anti-horário? E aí? Eu vou numerar no horário, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou no horário, tá? Então fica assim, ó. Ciclo X traço dieno. E aí você vai ter 1 e 4. 1,4. Tá? Aí no antigo, 1,4 ciclo hexa dieno. Beleza? Peraí. Ah, eu sabia que ia vir essa pergunta. Eu sabia. Vieram duas perguntas aqui. A primeira é, por que no horário? E a outra veio assim, Dan, por que o 1 ali não poderia ficar no lugar do 2? Então, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos. Isso aqui sempre dá problema. Então, presta atenção. Eu vou desenhar de novo aqui. Eu vou ter que responder duas perguntas separadas, tá? Vamos lá. Eu coloquei o carbono 1 aqui, né? Tá. A minha numeração foi no horário, não foi? A primeira pergunta veio, por que não no anti-horário? Vamos numerar no anti-horário? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Quais são as numerações que eu tenho nas duplas, gente? Nesse que está em branquinho.
Qual é a numeração que eu colocaria no nome se eu fizesse a numeração no anti-horário? Deixa eu ver. Seria 1 e 3? Não. Seria 3 e 6. Esse aqui é o pior jeito de numerar. Sabe por quê, gente? Quando você começa a numerar uma cadeia fechada, por aqui, ó, você é obrigado a ler ela nesse sentido, ó. Então, a primeira dupla, ela aparece no 3. Porque você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ler assim, ó. Não adianta você começar a numerar no anti-horário aqui, ó, e ler por aqui. Cuidado. Entendeu qual é o problema? Ah! Então aqui ficaria 3 e 6. Tá errado isso aqui. Por isso eu tenho que tomar cuidado. Por isso eu tenho que tomar cuidado. Se você quer, se você quer que tenha os menores números, agora você pode fazer isso aqui, ó. Quer ver? Aqui. Põe o 1 aqui, ó. Se o 1 for esse carbono aqui de cima, ó, eu tenho que ir no horário ou anti-horário? Diz pra mim. Horário ou anti-horário? Eu tenho que ter os menores números. Hã? Então, olha o que eu vou fazer. 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Agora tá certo. 1 e 3. Porque aí você lê a cadeia assim, ó. Quer ver uma outra possibilidade? Outra possibilidade. Apaga. Uma outra possibilidade seria esse carbono C1, ó. Aí eu vou no anti-horário, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 3 de novo. 1 e 4, perdão, né? 1 e 4. Tá? E eu ainda tenho uma quarta possibilidade. Eu tenho uma quarta possibilidade. Ó, qual que seria a quarta possibilidade? Esse carbono ser o 1, esse carbono ser o 1, e aí vem, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Tá? De novo, 1 e 4. Cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui, gente, já é um tipo de caso, digamos assim, já raro. Dificilmente você vai se deparar com esse tipo de coisa para dar nome. Mas, de toda forma, a gente já estabeleceu um padrão aqui. Só pode no sentido horário? Não, de forma nenhuma. Não. Por exemplo, se você olhar para essa numeração aqui, ó, que eu acabei de fazer aqui, ó, eu estou no sentido horário, certo? Agora, olha o que eu podia fazer. Vamos pegar uma anti-horário aqui, vai. Vou pegar uma anti-horário. Ó, que é a mesma coisa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, ó. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Só que daí eu tô no anti-horário. O que que importa na real? Por isso que eu falo, regra dos menores números. Regra dos menores números, tá? Isso, é isso aí. Regra dos menores números. Beleza? Tudo bem? Beleza. É isso. É isso. Na próxima aula,
a gente discute cadeia ramificada. Cadeia ramificada. Etil, metil, propil, butil. Puta que pariu. Tá bom? Certo?